Boa Stuff aqui e eu pessoal trago-vos aqui mais um vídeo aqui para o canal pessoal e desta vez vamos aqui analisar aqui os diferentes pares, correto? Eu já estive aqui a fazer uma analisada, mas basicamente é isso, ok? Vamos aqui analisar como está dentro do meu horário de trade. Vamos embora, ok? Basicamente o que é que nós temos? Primeiro par aqui, Libra, aliás a Libra eu não vou analisar tudo tipo, exatamente todos os pares, ok? Vou dar uma vista geral mais ou menos por todos, mas não vou analisar profundamente cada par. Basicamente no Libra aqui nós estamos numa baixa, o que é bom neste caso porque ele rompeu a Ásia para baixo, certo? Ele poderia ser para a continuação à baixa, não é? Mas ele está a ficar muito distante da linha de tendência, ou seja, ele vai ter que retrair, certo? No máximo não, no mínimo dos mínimos até este fair value gap. Ou seja, pessoal, vocês veem que ele deu sweep aqui, certo? Deu sweep, o que facilita as coisas para nós, porque agora ele só precisa de subir. Portanto, nos 5 minutos nós conseguimos ver que ele subiu, ok? Que foi o que fez o fair value gap. Agora desceu mais uma vez. Pronto, e agora temos de esperar. Basicamente o nosso MSS aqui seria a quebra disto com o corpo. Como ele não rompeu com o corpo, rompeu só com a sombra, nós não temos um MSS verdadeiro aqui, ok? A intenção está lá, tanto que vocês veem isto pelo volume, o volume sobe e o gráfico também, ou seja, a verdadeira é a intenção de subir, mas para já ainda não temos nada, ok? Até porque temos aqui um MSS de venda, portanto eu não arriscaria, porque isto pode muito bem ter sido um MSS de venda e isto aqui ser uma resistência para fazer o preço descer, ok? Portanto, bom, basicamente é isso, não vejo grandes expectativas aqui no Euro Libra. Vamos agora passar aqui para o Euro Dólar, ok? Que eu já estive aqui a analisar. Basicamente, pessoal, o que é que eu vi no Euro Dólar? Ele rompeu a Ásia, tudo bem, fez choque, que desta vez foi um choque válido, certo? Só que, e nós tínhamos aqui até alvo em cima da acumulação e tudo, só que, o que é que aconteceu? Basicamente, o volume, primeiro, o volume informa-nos. Há duas coisas aqui. Primeiro é que nós temos o volume a informar-nos, certo? Ele tem, o choque é verdadeiro, certo? Ele tem força para ir lá para cima, certo? No preço, só que no volume não. Ou seja, isso indica-nos que é um rompimento falso, ok? Que eu até já fiz aqui antes, é um modelo de continuação do preço, ok? O preço vai descer, até porque nós temos, aqui nesse caso está bem óbvio, há sítios em que não temos aqui, cenários, pronto, em que não temos aqui uma barreira a dizer-nos que o preço vai descer especificamente, mas neste caso até tínhamos aqui uma resistência, que é este order block que está aqui, ok? Nós tínhamos aqui a resistência, ou seja, o preço fez isto, ok? Provavelmente para romper liquidez, provavelmente. E agora vai dar react aqui neste order block, vai descer, porque nós tínhamos já a confirmação aqui no volume, o volume está a descer, certo? E agora vocês veem que nós temos a confirmação no volume de que o volume está a subir. O volume está a subir e o preço está a descer, ou seja, o volume a subir mostra que há intenção neste movimento que o preço está a fazer agora, ou seja, venda, intenção na venda. Neste caso significa que o volume está-nos a dizer que o preço vai descer. Simples, ok? Basicamente esta é a minha visão para o Euro hoje, nada de especial até agora, ok? Neste caso nós só teríamos aqui um setup caso ele descesse, depois decidisse aqui fazer um MSS, mas isso sairia para dentro de Nova York, certo? E conseguiríamos aqui, ok, fazer isto, ok? Esta é a única forma que eu vejo de encontrar aqui um setup hoje no Euro-Dólar, portanto, yeah. Vamos passar agora ao SDK, do SDK eu tinha feito aqui uma análise também macro, basicamente temos aqui uma linha de tendência com dois rompimentos falsos, certo? Pronto, e basicamente ele fez aqui duas coisas que nos dizem que nós não temos setup válido aqui. A primeira delas é técnica, ou seja, nós temos aqui um MSS falso, porque, mais uma vez, para além de divergência de volume, o gráfico a subir e o volume aqui, desculpa lá, e o volume aqui, na verdade não, o volume até está a subir por acaso, olha, reparem, o volume até está a subir, já. O volume por acaso está a subir, porque eu vi este volume aqui, ok. Pois havia este volume aqui. Exato. Mas pronto, neste caso, olha, temos o volume a subir, exato, mas mesmo assim não é um volume saudável, ok? Não é um volume. Até porque, esperem lá, nós temos o volume aqui. Não, está bem, o que eu disse está certo, ok? Sim. Nós aqui não temos divergência de volume, eu disse que tínhamos, enganei-me, ok? Não temos divergência de volume. Temos o volume aqui em confluência com o preço, ok? Mas isso é bom, isso é bom para reforçar a teoria que vem agora, que é o preço vai subir, ou seja, como nós não temos aqui o MSS, que vocês sabem que o MSS é feito assim,
Nós não temos isto porque ele não rompeu com o corpo, rompeu só com a sombra, então não é MSS. Isso reforça ainda mais o quê? Que ele vai subir. Porquê? Porque reparem, nós aqui temos o volume forte, a confirmar que ele vai subir, mas depois, logo depois, nós temos aqui o volume fraco de venda a confirmar que ele não vai descer. E se isto fosse realmente o MSS, nós teríamos o volume forte de venda, o volume a subir também de venda, ok? Para confirmar que há ordens vendedoras aqui. Obviamente, para além de fazermos aqui um MSS que nós estamos a fazer, portanto, são dois fatores, sim, que nos dizem que o preço vai continuar a subir e que não há setup, ok? Até porque eu tinha marcado aqui este Fairly Gap para o caso dele, fazer o MSS aqui, como não fez, não precisamos mais deste Fairly Gap porque ele vai só subir, ok? De acordo também aqui com o comportamento anterior, que ele rompeu falsamente, não fez MSS, rompeu só com a sombra, vocês estão aqui a ver, neste caso nem rompeu, ou rompeu só com a sombra e depois continuou a subir, ok? Temos comportamento parecido aqui, ok? Pronto, top. Outra coisa era o spread, que é basicamente, o spread indicava-nos o quê? Que estava muito alto, porque pensem, se nós teríamos um stop, neste caso teríamos um stop de 3.7, o nosso spread é 2.2. Pessoal, tipo, isso é ridículo, tipo, um spread destes não dá. Com este stop não dava, ok? Ficava inviável fazer este trade, portanto, yeah. Basicamente, pronto, é isso, ou seja, até agora nada de especial. Este aqui, por enquanto, não vai subir. Este aqui vai descer, este aqui vai subir, ou seja, nada que nos interessa até agora. Vamos aqui ver este, o próximo é o Libra Dólar. Ok, o Libra Dólar aqui está a lateralizar, vamos ver como é que está numa hora. Pois, eu já tinha feito isto. Numa hora, pois, ele vai continuar, reparem, ele aqui numa hora, ele lateraliza, ok, toca, neste caso não toca, mas pronto. Dá um teste à linha de tendência e sobe de novo, aqui faz a mesma coisa, lateraliza, sobe de novo, aqui lateraliza e vai subir de novo. Reparem, pela direção da linha de tendência nós ainda temos mais metade, ok, do caminho para fazer. Porque isto aqui ainda só chegamos praticamente na metade do caminho, ainda temos mais o resto para fazer, o preço ainda tem que fazer basicamente isto antes de chegar aqui e fazer isto, ok? Portanto, temos que ainda esperar muito, ou seja, não temos aqui um cenário bom para setup, até porque neste caso o único setup que eu estou aqui a ver, epá, ele rompeu aqui a asa, ai não, mas isso foi depois. Rompeu aqui, nós temos aqui, imaginem, nós temos aqui um setup, ok, ele rompe a Ásia, faz MSS, tínhamos de entrar aqui neste breaker, tum, ok, meteríamos aqui o alvo, tínhamos aqui a entrada, mas primeiro, reparem aqui, o nosso risco de retorno está mal, certo? Ou seja, seria mau. E segundo, se nós temos uma lateralização, há muito pessoal que em lateralização compra no suporte e vende na resistência. Pessoal, lateralizações não. Eu espero um movimento volátil, ok? Não gosto muito de lateral. Até porque que é que nos disse que o preço vai parar aqui nesta linha de suporte e não iria ser mais para vir até este order block, até este Fairly Gap, por exemplo, porque ele podia vir a este Fairly Gap, dar reclaim e só depois subir, porque ele ainda não tocou com o corpo, o Fairly Gap está válido ainda, ok? Ele podia vir aqui e depois subir mais, portanto seria um trade arriscado, novamente, ok? Pronto, neste caso o spread até estava bom, ok, neste caso já está mal, mas pronto, enfim, até 2 de spread compensava, porque nós tínhamos aqui um stop de 10.9, ok, seria bom. Então a ver que ele já está a descer muito agora outra vez, ok? Neste caso até poderia ser para reagir aqui. O que é que eu fiz? Pronto. Neste caso até poderia ser para reagir aqui, ou seja, agora neste momento não temos aqui nada. O mais interessante que temos até agora é o euro-dólar, que pode dar um setup depois em Nova York, certo? Onde é que eu estava que sempre ali? Ok, neste. Então vamos para este. Tenho aqui já muitas análises, eu já andei a analisar isto, enfim. Vamos andar aqui neste, ou seja, basicamente neste. Nós temos aqui um order block que nos está a servir aqui de resistência, serviu aqui de resistência, certo? E agora estamos a servir aqui de suporte. Portanto, a minha ideia era que ele. E olha, foi o que aconteceu sim, antes de eu gravar eu estava com o gráfico aqui assim, e eu pensei, bom, ele tem aqui a linha de tendência, ele vai fazer mais um teste na linha de tendência ainda, depois vai voltar a descer, vai dar reclaim aqui desta zona de liquidez e vai romper este topo duplo que temos aqui, que isto é basicamente um topo duplo, ok? Que é a liquidez. Portanto, o que eu penso que ele vai fazer é isto, ok?
mas nada do que eu quero, nós não queremos isto, ok, isso não nos interessa, aliás não queremos, mas não nos interessa, né? Ele não rompeu a asa, pronto, não fez nada de especial, ok, aqui em cima rompeu por um coisinho de nada, vocês podem ver, mas ainda assim também não fez, aqui ó, rompeu, mas não fez MSS, porque ele não fez aqui boss antes, ok, ele fez dois topos iguais e depois rompeu, ou seja, ele acumulou aqui liquidez em cima, portanto não é um movimento confiável, não é um movimento em que nós possamos olhar e dizer uau, vou entrar numa venda. Não, ok pessoal, não. Pronto, vamos agora então a este par, que é o SDSHF. Este por acaso é um par bom, ok? Que está aqui mais ou menos, certo? Já estive aqui a analisar também. Nós estamos aqui numa baixa, ok? Neste momento estamos aqui numa baixa, com um toque na linha de tendência. Ele pode haver pequenas oscilações para cima, porque aqui também houve, então normal que ele faça pum, por exemplo, e pum. Mas nós temos aqui um order block. Temos aqui um order block, portanto, estão a ver o que eu disse, pequenas oscilações para cima. Ele pode provavelmente romper falsamente a linha de tendência para, ok? Para depois voltar a descer, basicamente. Isso seria bom, ok? Neste caso nós estamos aqui a favor, o nosso modelo está a favor da tendência, a tendência de baixa, e nós rompemos a Z para cima, significa que estamos a favor porque a distribuição vai ser para baixo. Nova York, ou seja, Nova York vai ser para baixo. Como neste caso, por exemplo, a Ásia rompe para cima, Nova York para baixo. Pronto. Sobre o volume, bem, o volume subiu ligeiramente aqui, o que mostra que esta força de subida é verdadeira. E eu acredito que sim, porque é uma força que ela era precisa ou para dar retest aqui na linha para voltar a descer, ou para vir aqui a este order block. Seja como for, uma força que é boa, ok? Tinha que acontecer inevitavelmente, portanto, basicamente neste caso nós temos aqui. Não, se formos mesmo picuinhas, temos um MSS, ok? Ele rompeu com o corpo e fechou o corpo abaixo, mas na via das dúvidas, como nós temos aqui liquidez em cima, com order block também é uma forma de liquidez. Caso vocês não saibam, já agora recomendo ver o meu vídeo fontes de liquidez, vai estar a aparecer no card, ok? Pronto, pessoal, ou no card ou na descrição, um dos dois, ok? Se eu me esquecer, por acaso, eu vou meter na descrição. Se eu me esquecer de meter no card, eu vou meter na descrição. Se não, eu meto no card e não meto na descrição. Pronto, um dos dois vai aparecer aí o vídeo. Então, já. Neste caso, o MSS, pronto, eu não conto o MSS porque, aliás, nem é preciso contar, né? Nem é preciso. Nós temos MSS, ok, rigorosamente temos o MSS, mas eu sinceramente se olhasse daqui, eu diria que isso não era um MSS, porque ele só rompeu com a sombra, pronto. E até porque temos aqui uma liquidez, uma acumulação em baixo, ele vai dar retest vai dar teste na acumulação e vai subir para o order block. Não é que no caso é outra acumulação, então isto também na teoria é um order block, exatamente, onde nós temos aqui o order block. Temos aqui o order block, enfim. E basicamente, pessoal, essa é a minha visão para os pares, para este par. Nada de interessante também até agora, lá está novamente só o euro e dólar. Neste caso, pois também nem interessa sequer. Neste aqui rompeu, ok, já. Este aqui nem nos interessa, o SDJPI é o par que eu mais gosto, ok, sinceramente. Está lá junto com o euro-dólar, mas é o par que eu mais gosto. Mas eles há uns dias que não anda a dar setup, como vocês podem ver aqui ele não deu setup, ele reagiu e reverteu sem choque. Não fez MSS choque, como se queiram chamar, ok, então não deu entrada. Diferente daqui, por exemplo, que ele já deu aqui uma entradazinha em Nova York, pim, tínhamos aqui a entrada, pum, ok. Pronto, não deu essa entrada neste caso, portanto aqui não teríamos setup. Mas ele fez pim, parece ter feito aqui um choque e uma entrada neste Fairly Gap e... Não pessoal, ok? Para mim, porque, reparem. Aqui, são mesmo picuinhas, nenhuma vela rompeu com o corpo abaixo, ok? Nenhuma. Zero. Portanto, isto não é um boss. Logo, se isto não é um boss, isto aqui não é um choque, porque nós não rompemos aqui, isto é um sweep. Isto não é um choque, porque nós não rompemos aqui com o corpo, ok?
portanto não. Ok? Pronto, ou seja, este dia não houve setup, neste aqui também não houve setup, na realidade houve aqui na notícia, mas notícia não opera notícia, pronto, eu já sabia que ia haver notícia aqui, portanto eu saí do gráfico mais cedo. Yeah. E basicamente, neste caso, pronto, até que correu bem, podemos ter entrado aqui no Fairly Gap da notícia e coisas, mas pronto, como foi notícia, não é? Não vou arriscar perder capital por causa de uma notícia, tipo, é só estúpido. Yeah. Acumulamos, manipulamos, distribuímos, revertemos, fazemos aqui o toque e voltamos a testar, ok? Pronto, neste caso houve e não houve setup, deixo ao critério de vocês, ok? Pronto, depois temos este dia, que este dia foi mais outro em que não houve setup, ele simplesmente acumulou em baixo e fez o MSS e reagiu para cima, tipo, yeah, estúpido, não houve setup. Neste caso aqui, hoje ele não rompeu a Ásia, sequer, portanto nem sequer há o que pensar sobre setup ou não, não há setup aqui, ok? Não há setup aqui, mas agora se quiserem também uma análise a longo prazo, nós temos aqui, não, nós temos aqui uma baixa, ok? Numa hora também temos aqui uma baixa, incrível como nós temos aqui uma baixa, sempre, ok? Nós temos em baixa numa hora, em baixa nos 5 minutos. Portanto, nós teríamos aqui dois pontos principais, ou esta acumulação com order blocks, ou este fairly gap, ok? Portanto, basicamente, esta é a minha ideia para este par, ok? Só tirar isto, que isto vai atrapalhar depois. Pronto. Vamos aqui ao Libra Yen. Libra, olha, já consigo saber o que ele vai fazer e nem sequer, olha, ele vem vir aqui. Portanto, vai subir e significa que ele, como não rompeu a Ásia, nós neste caso ainda estamos em alta, ok? Reparem, ainda estamos, temos aqui um rompimento falso, que talvez nos leve exatamente, temos aqui uma linha tendência, que é a linha verdadeira, acredito eu, temos aqui a linha secundária que foi formada agora, ou seja, isto pode ser tanto um rompimento falso desta quanto um rompimento verdadeiro para esta, ok? Um retest, desculpem. Ou seja, ele vai subir até este fairly gap para o nosso primeiro alvo. E depois o nosso segundo alvo seria aqui esta liquidez que condiz aqui com a linha de tendência, certo? A segunda. Pronto, ou seja, nós estamos em alta nesse par, certo? Nós estamos em alta. Seria inviável abrir a ordem aqui por causa do spread. 3.1 tipo ridículo. Portanto, já. Nada de setup aqui, porque ele também não rompeu a Ásia, não é? Nos 5 minutos, nada de romper. Pronto. Euro JPI. O Euro JPI. Ai. O Euro JPI. Nós temos uma situação bem engraçada que nós não tínhamos antes, ou seja, nós estamos neste momento em baixa. Mas uma baixa o que é? Uma baixa que ele vai. É parecida com o par anterior. Com o par anterior não, com este. Uma baixa em que ele tem que subir. Certo? Só que a diferença é que aqui nós temos uma base em que ele tem que subir, mas ele já rompeu a Ásia. Nós temos um alvo aqui. Isso é muito bom. Isso é que é bom. Um alvo aqui. Ok? Se quisermos ser mais conservadores, temos aqui. Ou seja, isso significa que nós rompemos a Ásia para baixo e temos um trade para cima. Certo? 5 minutos. O que é que nós temos nos 5 minutos? Temos um MSS. Temos. Tipo, não é a mais forte do mundo, mas temos um MSS. Reparem. Temos aqui pim, 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 ok? Ou seja, ele precisa de uma correção aqui no meio. Nós sabemos que não é um MSS a se contar como um MSS muito incrível, até porque, reparem só o que acontece, preço, o volume desce enquanto o preço sobe, ou seja, falso. Ele só fez isto para reagir em algum momento, em alguma coisa, para depois voltar a descer. Por exemplo, esse order block, que isto está aqui um order block quase certinha. Exatamente. Ou seja, pessoal, nós, reparem, já temos aqui a reagir, certo? Então, ou seja, este aqui não seria um MSS válido. Aliás, haveria pessoas, e eu compreendo, que considerariam isto um fundo duplo, e eu compreendo, ok? Consigo entender, há aqui a liquidez em baixo, sim, e pronto. Basicamente este seria só mais um daqueles padrões do tipo pim, 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 pim. Está a ver? Seria só mais um destes. Ok? Assim como
Não, não neste, não neste, não neste. Onde é que está? Neste, no euro dólar. Aqui, assim como aqui. Ok? Pronto. Passamos agora, então, estou a ficar cansado. Eu analisei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Ainda faltam mais 2, ok. 9 pares analisados, malta. Passamos aqui ao próximo. E este, olha, neste, sim senhor. Parece que temos setup, reparem. Nós temos aqui um choque. Ele rompeu a Ásia, fez um choque. Temos aqui um choque e temos aqui um ponto de interesse válido. Que ele já cá chegou. Ok, o volume está lateral, está levemente a descer. Que indica que nós temos fraca força aqui. Mas, o volume está a descer. O preço está lateral. Lateral vai mais ou menos. Ok? Ou seja, aqui neste caso acredito que não seja uma situação má, certo? Já que nós aqui no MSS o volume, reparem aqui, subiu nesta vela. Claro que ele depois continua a descer, porque não era o objetivo dele vir aqui a esta acumulação tão cedo, portanto acredito que seja por isso que o volume aqui desceu. Mas no geral está um cenário bom, ok? Tirando aqui esta coisa do volume, mas pronto. Vamos ver uma hora, como é que nós estamos numa hora. Estamos com uma tendência aqui bem de alta. Olha, temos com uma tendência favorável, malta. Reparem, nós temos com uma tendência favorável. Estamos com uma alta. Estamos com uma alta. Estamos com uma alta. Estamos aqui com com um alvo definido, claro, tipo, dá facilmente para ver isto. Pim pim, ok. Poderíamos meter aqui uma venda. O problema seria este nosso stop. O nosso stop é que... epá, ficava inviável de fazer este trade porque, como vocês estão aqui a ver, o trade 5.4 pips contra 2,5, 2.6 de spread, isto seria metade do nosso stop loss a ir embora, simplesmente por taxas de corretora, tipo, yeah. Mas pronto, ficaria inviável entrar neste setup na mesma, mas teríamos aqui neste caso um cenário de trade, ok, uau, primeiro cenário de trade, que máquina. Enfim, vou aguardar para ver depois como correu. E vamos por último ter aqui o nosso Libra CAD, ok? Libra CAD, temos em tendência de alta, ok? Temos uma alta. Sinto que eu marquei aqui alguma coisa mal. Porque é que esse não está a ir? Esqueçam, é assim mesmo, é um rompimento falso. Temos em tendência de alta, temos aqui uma acumulação, ele pode fazer um IPDA, consolidação. Calma aí, consolidação, expansão, retração, reversão, é isso mesmo. Dei-me aqui uma branca, mas já está. Consolidação, expansão, retração, reversão. Ora, isso significa o quê? Temos aqui a consolidação, a expansão, a retração. Reparem, como aquele... Isto era um exemplo que teria enganado muita gente. E provavelmente enganou. Nós rompemos a Ásia, temos um MSS. Uau! Onde é que nós temos o nosso ponto de interesse? Chama-me a atenção este aqui. Mas nós também tínhamos, por exemplo, este aqui. Então o pessoal vai entrar, obviamente, no ponto de interesse, mas reparem. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Temos aqui. O que é que nós temos no volume? Simplesmente aqui. Simplesmente aqui o gráfico a descer, mas o volume a descer também, ou seja, pouco poder de venda. Pouco poder de venda na realização do Market Structure Shift significa que o institucional não está interessado em vender, e não estava mesmo, certo? Foi só um padrão de continuação igual àqueles dois que nós identificámos, certo? 1, 2, 3, 4, 5. A diferença é que este já se realizou para cima, ok? Ou seja, foi neste caso um setup que provavelmente tirou muitas pessoas do jogo, e eu conseguia-me tranquilamente há uns meses atrás ver a cair nisto, porque embora seja uma armadilha tipo ali sutil, que seja fácil de perceber, eu não usava volume, eu não ligava a mínima para volume. Eu sabia como usar volume, eu sabia os riscos de não usar volume, mas eu não usava volume, tipo, simplesmente ignorava isso. Então eu provavelmente teria caído neste bait. Então, mas basicamente seria uma coisa assim, o pessoal meteria aqui o seu stop e viraria a liquidez, ok? Pronto.
E basicamente é isso, né? Acabamos todos os pares. Finalmente. Temos aqui o Bitcoin. Ok, já agora dá uma análise aqui geral no Bitcoin. Mas o Bitcoin tem que ser aqui no diário. Reparem, nós temos aqui já o que eu disse. Que incrível, tenho que guardar aqui isto. Chegamos aqui, alta histórica, chegamos a quase 125 mil, 124.400 dólares. Pessoal, isto é ótimo, ok? Ótimo. Nós fizemos o movimento certo, ok? AMD, aqui fizemos outra vez AMD, subimos, ok? Estamos a ir, estamos bem, tendência de Bitcoin alta, ok? Não é aconselhamento nenhum para vocês investirem, mas pronto, se quiserem fazer, façam por própria conta e risco. Só estou a dar aqui a minha opinião, já sabem. Ok, mas basicamente esta é a minha análise. Se metemos aqui numa hora, por exemplo, nós vemos que ele agora fez um MSS para venda, o que provavelmente nos diria aqui que ele vai descer um bocadinho mais. Provavelmente até aqui esta acumulação. Ou seja, aqui seria mais ou menos isto. Claro que aqui isto seriam números tipo ridiculamente grandes, mas já. Pronto, pessoal. De forma geral, Bitcoin alta, ok? Já agora, para fãs de Ethereum não ficarem chateados comigo, dar aqui uma analisada no Ethereum também. Temos aqui Ethereum em... Ih, meu Deus, a última vez que eu vi estava em 4.500. Já subiu bem, com máquina. Temos aqui Ethereum numa alta, nem preciso marcar e vocês conseguem ver que isto é alta, pessoal. Vocês conseguem... Pronto, ele tinha aqui um MMCM a fazer, ok? Ou seja, ele tinha aqui uma acumulação original do MMCM. Acumula, distribui. Fez o MSS. Ok, aqui distribuiu. Acumulou. Não, fez o MSS, que foi a distribuição. Depois acumulou, depois aqui distribuiu outra vez, acumulou e. Ok, distribuiu outra vez. Ele poderia ter aqui andado nesta acumulação verdadeira, ok, que foi o Horizon do MSS para baixo, mas não, ele preferiu fazer um AMD e continuar para cima. Muito bom, certo. Agora para ter alvos, poderíamos por exemplo meter aqui um Fibonacci, certo, tranquilamente, um Fibonacci que nos iria aqui, pois exato, uma correção aqui entre 236 e 382. Certo, meteríamos aqui então a expansão de Fibonacci, que eu fiz um vídeo a ensinar a usar, caso vocês não tenham visto, certo? E isso levaria-nos aqui para um patamar, ok, de uma correção igual, certo? Neste caso que a projeção 2 fosse igual à projeção 1, levaríamos aqui para um patamar de 5.200 dólares, ok? Patamar aí muito interessante, ok, quem quiser. Depois temos aqui um bocadinho mais alto, 6.300 também. Se nós mudarmos isto, por exemplo, para uma OTE, vamos ter níveis diferentes, ok? Estamos só a marcar aqui os níveis 5.200 e 6.300. Pronto. 300, enfim. Dá para saber. Pronto, enfim. Ou seja, nós aqui com a nossa OTE. Com a nossa OTE. Reparem, onde é que não o nosso -1, que é o nível mais base, ok? Dá-nos exatamente aqui praticamente nos 50%, acredito eu. Aqui praticamente nos 50% daqui deste range, ok? Ou seja, algo em torno aqui de 5.700 dólares. Portanto, pessoal, temos estes 3 níveis como alvos, ok? Acredito que o mais assertivo seja este, porque é o que dá entre os dois, é a média, ok? Se vocês quiserem ainda meter aqui uma média móvel, por exemplo, poderíamos meter aqui uma média móvel, uma média móvel de 200, destaco de 200, média de 50, pronto, enfim, com a média de 50, vocês estão a ver aqui que ele está a usá-la como suporte, ok? Aqui ele usou como resistência, agora está a usar como suporte, portanto acredito que ele consiga subir mais um bocadinho. E após isso ele deixa novamente para vir tocar aqui, por exemplo, esta acumulação como ponto de interesse, ok? Penso eu que seja isso. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.
Se gostaram, já sabem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, pessoal. E é isso, pessoal. E daqui é